Olá, olá! Seja bem-vinda a essa live aula. É uma live para aprender. Traz teu caderno e tua caneta. O tema da nossa live de hoje tem até script, preparei um conteúdo especial para ti. O que a velha medicina ignora sobre a fertilidade, mas que o teu corpo sabe. Esse é o tema da nossa live, do nosso encontro de hoje. O que a velha medicina ignora sobre a infertilidade, mas o teu corpo sabe. Hoje, gurias, aqui a gente vai sair da caixa, a gente vai sair da curva. Hoje é uma noite, é um momento para você sair da esteira de produção que te colocaram, tá? Porque quando nós não conseguimos engravidar, quando nós estamos doentes, nós imediatamente entramos, né, numa esteira de produção ou numa esteira, num funil de vendas. É isso que acontece. E aí você entra para um procedimento e não dá certo, e vai para uma FIV e não dá certo, e vai para cirurgia e não dá certo, e vai para outra FIV e não dá certo, e assim sucessivamente. Uma, duas, três, quatro, sem nunca se perguntar, opa, mas o que tem aqui por dentro que esse procedimento não está tendo sucesso? Então é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Seja muito bem-vinda, Juliana, Dara, Jaci, Verônica. Sejam bem-vindas, meninas, para esse nosso encontro. E já me conta aí de onde é que você está me vendo, de onde que você está me ouvindo. E se tá legal, o áudio e o vídeo, já me avisa também se tá legal. Está bem? Bom, gurias, por que eu preparei esse conteúdo para nós aqui? Porque eu percebo que muitas de vocês, assim como eu, né, quando nós vamos atrás de uma solução para o nosso problema, nós somos apenas um prontuário. Algumas pessoas até dizem, algumas mulheres até dizem, eu me sinto mais um pedaço de carne, né, um saco de órgãos, só mais uma paciente. E hoje aqui eu vou trazer perguntas importantes para você sair desse lugar de eu sou só mais uma paciente. E você vai começar a interagir, vai começar a se sentir responsável pelos teus resultados, pelo teu tratamento. Pronta para a sala especial de hoje? Me conta aqui. Por quê? Por que isso é importante? Porque você é uma pessoa, você tem uma história e o teu corpo anseia ser visto e ouvido. Na verdade, é isso que tu busca quando tu queres uma solução para endometriose, para adenomiose, para dificuldade de engravidar. Você busca ser vista e ser ouvida. Mas na maioria das vezes somos tratados apenas como mais uma. Né? Nós entramos num método que parece que cabe para todo mundo. E hoje, aqui o nosso objetivo é que você consiga se enxergar, se olhar, se ver na nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda, então, ok? O que nós vamos considerar aqui juntas, então, gurias? 3 bloqueios, os principais bloqueios, os mais importantes, né? 3 bloqueios relacionados a essa dificuldade para engravidar. Me conta aí, você que está aqui me ouvindo, você está tentando engravidar? Está no seu momento, né? De buscar a gestação, de buscar a tua família? Me conta aqui nos comentários, que momento você está vivendo hoje? Ou você descobriu que tem endometriose e talvez se assustou com a perspectiva de não conseguir gestar, com a perspectiva de não conseguir ser mãe? Quero conhecer vocês, gurias, e quero, apesar de eu ter preparado o conteúdo para a nossa noite de hoje, eu também quero personalizar esse conteúdo para vocês. Então, quanto mais vocês interagirem aqui nos comentários, mais interessante essa live fica para você. Combinado? Aqui embaixo nós também temos um balãozinho aqui com perguntas e tu pode ficar à vontade para colocar a tua pergunta. No final da live eu posso abrir as perguntas para responder. Certo? Quem chegou por aqui há pouco tempo, o meu nome é Camila, eu sou terapeuta e sou psicanalista também, e já ajudo há muito tempo, há mais de 7 anos, ajudo mulheres com endometriose, com adenomiose e mulheres que têm dificuldade para engravidar. E o olhar por aqui, gurias, sempre é um olhar além do corpo, né? É buscando entender o que é que está acontecendo, por que meu corpo está se comportando dessa forma. Esse é o objetivo por aqui. E se você tem medo de não conseguir engravidar, se você ouviu que não era possível gestar, né, eu quero te dizer que hoje eu sou mãe e eu ouvi que eu jamais seria mãe. E isso aconteceu muito cedo mesmo. Aos 16 anos de idade, eu ouvi que eu jamais seria mãe.
E isso, embora naquela idade eu não queria engravidar mesmo, né, gurias? Eu tinha só 16 anos. Mas eu ter ouvido aquilo me impactou de uma forma muito negativa, porque eu passei a me enxergar como uma pessoa incompleta, doente, uma mulher faltante. É como se alguma etapa da minha vida não fosse ser concretizada. Eu ainda não tinha noção da importância da maternidade, né? Eu não tinha essa visão. Mas naquele momento, quando me disseram, quando o profissional me disse, olha, tu nunca vai engravidar porque tu tem muitos problemas nos ovários, tem muito cisto nos ovários. Quando eu ouvi aquilo, eu me senti diferente. Me senti bloqueada. E isso foi muito negativo, né? Então, se você, ó, a Jardiele, se você já ouviu isso, eu estou aqui para te contar que você não é a única. Lamentável que você tenha ouvido isso, mas não encare isso como uma sentença, como algo definitivo, porque não é, tá? Não é definitivo. Jade, como é que tá a tua situação? Como é que tá o teu momento agora? Me conta aí. Bom, eu não sabia, naquela época, né, que eu ouvi que eu não seria mãe, eu não sabia que eu não era menos mulher, que eu não era uma pessoa estragada ou que eu não era uma falha, mas eu me senti assim. E talvez você já tenha se sentido assim quando descobriu o seu diagnóstico, quando alguém falou que mulher com endometriose não engravida, né? Me conta aqui, você já teve medo de não conseguir gestar? Já teve medo de não conseguir engravidar? De achar também que você tinha um defeito, que você estava quebrada, que você era uma pessoa faltante, talvez sem função no mundo? O que você já pensou? E talvez até o que você acredita sobre maternidade, sobre a sua fertilidade? Quanto mais você se abrir para essas perguntas, mais para você esse momento vai ser. Olha, Jade, o que é mais ruim é escutar das pessoas que eu não consigo gerar. E aí, Jade, como é que tu se sente quando escuta isso? Qual é o sentimento que tem aí por trás? Porque parece só mais uma frase, né? Mas para cada pessoa isso é recebido com uma emoção, com um sentimento. E me conta uma coisa, você acredita que é possível que as tuas emoções elas acabem afetando então a capacidade fértil? O que você me diz? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha a pergunta, ó. Você acredita que as suas emoções podem impactar a sua fertilidade? Esse caminho, essa tua jornada, né? Rumo à maternidade? Será que é possível que as emoções sejam tão fortes assim que possam impactar a fertilidade da mulher? Qual que é a tua opinião? Me conta aqui. A verdade é, gurias, que se você acredita nisso ou não, a ciência já comprovou que sim. Então, os estudos mostram que sim, que o estado emocional da mulher, os níveis de cortisol da mulher e do homem também, viu? Não é só da mulher, do homem também. Não se engane, não se engane. Ah, você que não está conseguindo engravidar, que você é o problema. Não, não se engane. A maternidade, gurias, a gestação é uma construção de duas pessoas. Então, o que acontece do outro lado, as emoções do outro lado, a história do outro lado, o corpo do outro lado, né, do teu parceiro, também importa. Também. Então, a maternidade não é uma caminhada só. Não é uma caminhada isolada, não. A outra pessoa também contribui. E certamente que as emoções também impactam aquele outro corpo ali também. Não é só o teu. E isso é muito importante. Então, se você acredita ou não, a ciência já comprovou que isso é verdade. Mas quando a gente fala, né, de bloqueios emocionais, de feridas emocionais, geralmente já vem na cabeça aqueles termos que nos rotularam muitas vezes, né? Quem já ouviu? É coisa da tua cabeça, tu é louca, isso é psicológico, para de procurar doença. Essas coisas todas eu ouvi de pessoas que eu amava muito e que eu buscava segurança. E você, que coisas você já ouviu que trazem um sentir assim negativo quando fala de emoção?
Então, no decorrer da vida, a gente vai ouvindo coisas que acabam nos bloqueando para olhar para essas feridas emocionais. Quem já ouviu o teu problema é psicológico, né? Então, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente acredita sobre cuidar das emoções, acabam muitas vezes nos impedindo de nos abrir para esse universo. Bom, mas o que a ciência já comprova? Então, os estudos já comprovam, por exemplo, gurias, e nós não vamos nos aprofundar muito, porque eu sei que vocês querem a parte prática e eu vou trazer para vocês, né, os 3 principais medos que eu vejo aqui depois de ter acompanhado centenas de mulheres. Então, os estudos já mostram que os níveis de estresse, eles podem impactar sim a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. E como é que isso acaba funcionando na prática, no corpo da mulher? Então, existe um hormônio capaz de esculhambar, né? De afetar a expressão dos outros hormônios do nosso corpo. Então, quando nós estamos muito estressadas, quando nós estamos com medo, quando nós estamos com o nosso sistema de perigo ativado, o nosso corpo secreta mais. Qual é o hormônio? Gurias, quem é que sabe aí? Olha, Ju, tenho muitos conflitos familiares. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, traumas, isso interfere na endometriose. Com certeza que sim, Ju. Então, sem perceber, Ju, no teu dia a dia, você vivencia, você presencia situações que o teu corpo, lá no fundo, ele se conecta. Porque você tem pensamentos que se repetem, você tem emoções que te ligam a essas situações de conflitos familiares, que são os conhecidos gatilhos, né? Até tenho aqui, ó, gurias, uma embalagem com um gatilho. Tá aqui o meu cheirinho, né? Então, quando a gente aciona o gatilho, sai o produto. Então, no nosso dia a dia, situações, lugares, pessoas, frases, cheiros, cores, objetos acionam gatilhos emocionais e nós somos inundadas, né? Desse hormônio que nos protege, que nos mantém alerta, que é o cortisol. E aí, quando nós temos excesso de cortisol no nosso corpo, os outros hormônios eles vão ficar bagunçados, né? Nós vamos ter dificuldade para dormir, porque a gente vai secretar menos melatonina. Nós vamos também ter, assim, uma alteração na parte hormonal sexual da mulher, né? Então, sim, as emoções elas são capazes de impactar, sim, a nossa fertilidade. Isso é comprovado cientificamente. E isso pode ser bem simples para você entender. Imagina que você está andando num jardim lindo. Lindo, 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 lindo. E aí você começa a se distrair com as flores, com a paisagem, com as borboletas, com os pássaros, e você começa a entrar nesse jardim. E cada vez você entra mais, você entra mais. E de repente, você está lá no meio do jardim, já não enxerga mais onde é que estava o portão do jardim, você está lá dentro do jardim e você se depara com um animal perigoso como uma cobra. E aí, quando você se depara com a cobra, o que você faz? Qual é a decisão que você toma diante daquele animal perigoso? Será que você corre? Será que você grita? Será que você paralisa? Qual é a decisão que você toma? Boa noite, Débora. Boa noite a todas. Quem tiver dúvida pode colocar aqui no botãozinho de interrogação que eu respondo no final da live, tá bom, minhas queridas? Hoje nós estamos conversando aqui sobre o impacto emocional na fertilidade da mulher e do homem. Sejam bem-vindas. Então, quando você... Oi, Lai, boa noite. E aí, Carmencita? Ai, que saudade dessa mulherada. Então, nessa situação, quando você se depara com um perigo, o que é que você faz? Você grita, você corre, você se protege, você luta? Me conta. Ou será que nessa situação, na frente da cobra, na frente do perigo, vai te dar uma coceirinha lá embaixo e tu vai sentir, ai, que vontade de namorar? Vontade de fazer um filho aqui? Será, gurias? Ou então, ai, que vontade de cozinhar. Ai, que vontade de arrumar esse jardim aqui.
Não, minha gente, diante do perigo, ninguém quer transar, ninguém quer fazer filho, ninguém nem quer comer direito. E isso tu observa no teu corpo. Tu tá sempre aqui, ó, presa nos monólogos mentais repetitivos e às vezes até se esquece de comer, nem come direito e continua engordando. É o corpo bagunçado, num sistema de alerta ativado, ligado para te proteger. Então não é o momento para reproduzir. Não é um momento para abrir uma empresa, para empreender, não é um momento para cozinhar, é um momento para se proteger, para se defender. E aí, isso faz sentido para ti? Nesse momento, você, por acaso, faria alguma dessas coisas? É claro que não. Então, na mulher com endometriose, com adenomiose, com dificuldade para engravidar, é isso que está acontecendo. O seu sistema de alerta, o seu sistema de defesa está ativado. Ativado. E aí, me conta uma coisa. Faz dieta, faz tratamento, faz FIV, faz uma, faz duas, faz três. E o corpo diz não. Não. Agora não. Por que ele está dizendo não? Porque a necessidade dele não é reproduzir com esse sistema de alerta ativado. A necessidade dele é proteção. Ele busca outra coisa. E você se chicoteia, se sente culpada porque não consegue. Se sente culpada, se sente menos mulher, se sente o ó do borogodó, senta lá na pracinha para olhar as outras crianças no playground, né? Olha lá as famílias e fica se perguntando, por que comigo não? Todo mundo consegue menos eu. Esse final de semana, nós estávamos voltando de um passeio e no semáforo tinha uma família pedindo dinheiro para comer. Aí tava o casal e os dois filhos. E aí eu falei pro Pedro, né, pro meu marido, disse, imagina assim, como que se sente, né, as nossas meninas lá, né, as libertas, as mulheres que acompanham, como se sente quando olho assim uma família sem condições financeiras, sem a mínima condição mesmo de comer, com dois bebês. E às vezes a mulher já tem a casa própria, um marido, né, estável, um casamento, já tem segurança financeira e não consegue engravidar. Como se sente essa mulher? E aí nós voltamos conversando, né, o quanto o medo impacta a fertilidade. E que talvez aquela família ali, daquele jeito que eles vivem, não é aquilo ali que é apavorante para eles. Talvez aquela situação que eles vivem hoje já é muito melhor do que viveram antes. Talvez o ambiente onde eles cresceram foi muito pior. Então, gurias, tudo depende da nossa percepção, de como a gente percebe as situações ao nosso redor. Olha, Jade, sentindo assim. Péssima. A Lise também, ó. Depois de fazer o beta-HCG negativo. Exatamente. Então, eu vou repetir aqui a frase. Quem trouxe o Caderno da Liberdade já anota. Libertas aí, Caderno da Liberdade na mão. Na mulher com endometriose, adenomiose e dificuldade para engravidar, é isso que está acontecendo. 2 pontos. O sistema de alerta está ligado. Vou ler aqui, ó. O sistema de defesa está atento aos perigos. É ou não é uma mulher atenta? Pensamento sempre ativado, no controle da situação. Deixa comigo, é melhor que eu faça para não dar merda. Sempre resolvendo, sempre salvando. Isso é o sistema de alerta ativado. E talvez você lute para não ser assim, para mudar o comportamento. Mas não adianta, porque o seu corpo precisa que seja assim. Precisa. Em breve, gurias, vou disponibilizar aqui para vocês. Fiquem atentas. Vai sair agora, acredito que essa semana ainda, vai sair um material bem completo para vocês de presente sobre os medos relacionados à maternidade. 4 etapas diferentes que as mulheres apresentam, então, esses bloqueios, esses medos, essas crenças emocionais que acabam atrapalhando. Fiquem atentas. Hoje nós vamos considerar 3 aqui.
tá bom? Mas para vocês estarem prontas para esse material, eu preparei esse nosso conteúdo de hoje, tá? Para vocês entenderem o próximo material. Combinado? Bom, vamos lá então. Vamos olhar para esses 3 aspectos emocionais? E eu quero saber se vocês se identificam. Vão me falando aqui, tá? Quando eu falar aqui o primeiro aspecto, gurias, eu vou combinar com vocês. Se vocês se identificarem, vocês vão digitar número 1. Se vocês acharem que é loucura, que é bobagem, vocês vão colocar aí número 2. Combinado? Me digam aí. Número 1, sim. Número 2, loucura, bobagem, a Camila pirou. Nem quero mais papo com essa louca, tá? Quero saber o que vocês estão achando disso que eu estou trazendo aqui para vocês. Primeiro medo, anota aí então. Medo de repetir uma história. Só com essa expressão aí, 1 ou 2. Medo de repetir uma história. A sua própria história, ou a história da sua mãe, ou a história da sua avó, ou alguma história que foi impactante, que foi importante para você. Olha a frase desse medo é, vou ler aqui para ti. Inconscientemente, o corpo protege para que você não viva o que já viveu. Número 1 faz sentido para você, número 2 é louca, Camila, não faz sentido. Observe como é que foi vivida a maternidade na tua família. Me conta, o que você ouviu lá em casa sobre ser mãe e sobre ser filha? Por exemplo, eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu engravidei, meu pai me olhou, a Carol não sei se está aqui, minha irmã, mas não sei o que foi que ela ouviu. Mas o meu pai me olhou e disse, o que tu vai fazer agora? Eu já tinha 28 anos de idade, casada, trabalhava, e ele perguntou, o que tu vai fazer agora? Como assim, tipo, vamos mudar, vamos tirar? Do que tá falando? Olha o conceito. Olha o conceito. Eu ouvi muitas vezes, gurias, dentro da minha família e no ambiente que eu frequentava, que não era para engravidar. Eu ouvia muito, isso era uma coisa repetida, sem parar. Estamos nos últimos dias, ai das mulheres grávidas, né? Quando alguém engravidava não era bem vista, não era bem olhada, já era, ai, agora? O que vai ser? E isso, gurias, não era uma coisa da minha cabeça. Isso era uma coisa que se repetia e que era falado. Tanto é que quando eu engravidei, meu pai perguntou, tá, e agora o que vai fazer? Ao invés de meus parabéns, no ambiente onde eu vivia, a gente conhecia muitas pessoas e apenas um casal nos deu parabéns. E disse que se a gente tinha ganhado aquele presente de Deus, era porque Deus achava que a gente era capaz de cuidar do nosso filho. Então, ser mãe não era algo bem visto. Essa foi a minha história, esse foi o meu caso. Mas talvez na tua família tenha histórias onde se olha também a maternidade de um jeito pesado. Então, o medo aqui é um medo de repetir uma história. E talvez a história seja a tua. Talvez você já tenha vivido violência, abuso, invasões, escassez, perigos, medos, agressões. E você fica se perguntando, puxa, mas e se eu engravidar e meu filho passar pela mesma situação que eu? Eu tenho medo, né? E aí? Número 1 para sim, número 2 a Camila pirou. Me contem aí. Eu vi que muita gente colocou aqui que número 1. Me digam aqui. Isso faz sentido para vocês ou não? Esse é o primeiro medo, tá bom? Às vezes fico pensando assim, será que não sou boa o suficiente para não ter o privilégio de gerar? Vamos falar sobre isso também. Bom, de pronto eu já quero dizer para todas vocês. Vocês não são uma condenação, vocês não são uma aberração, vocês não estão à mercê de um diagnóstico, nem de uma liberação de um exame ou de alguma pessoa para vocês engravidarem. Não. Muitas vezes vocês precisam de uma autorização interna para isso. E não existe
nenhum exame médico que determine isso, não existe nenhum exame de sangue que determine isso. Vocês precisam se entender, vocês precisam se conhecer, e é por isso que eu tô aqui, porque eu não quero que mais mulheres percam tempo, né? Eu demorei 30 anos para entender o que eu entendi. Tu não precisa demorar tudo isso. Não precisa demorar tudo isso. Olha, a Alice concorda, ó, medo de reviver a própria história dos nossos familiares, principalmente da mãe. Bom, gurias, tem uma aluna um caso bem interessante aqui, tem até uma live com ela, e ela até escreveu um livro sobre a história dela, sobre o medo de repetir, né? Bom, esse exemplo que eu quero compartilhar com vocês é da Anne, e ela conta a história dela no livro. O que aconteceu com a Anne? E eu vou contar e falo o nome dela e a história dela, porque ela veio aqui, contou e conta no livro também, né, gurias? Não sou louca de ficar contando a vida dos pacientes aqui na live, né? Bom, mas quando ela era bem pequena, ela sofreu uma violência sexual, cerca de 6 anos de idade, e aquilo ficou escondido, ficou recolhido, ela não compartilhou com ninguém, ela não teve ajuda, ela não teve suporte algum, né? E, ok, ela cresceu, vida que segue, casou, e engravidou. Só que daí, quando a menina mais velha começou a crescer e chegar na idade que ela vivenciou a situação, ela começou a sair do prumo. Porque ela começou a ter muito medo que a filha fosse viver a mesma coisa que ela viveu. E aí, tudo o que acontecia com a menina, ela já associava a essa situação. A ponto de ela não conseguir mais controlar a sua respiração. Ela tinha crises de medo mesmo. E aí, nesse momento onde o medo atacou nível hard, como é que vocês acham que ficou a endometriose, gurias? Nível hard também. A ponto de um médico dizer para ela que a única solução era retirar o útero. Só que ela queria muito gestar novamente. E aí, como é que faz? Né? Então a Anne, ela começou a olhar para suas feridas. Ela assistiu lives, assim como vocês estão aqui aprendendo gratuitamente. Ela assistiu algumas aulas e ela veio para o meu programa, veio para o Ventre Livre e ela começou a entender melhor sobre esses bloqueios emocionais. Teve ferramentas para destruir esses bloqueios emocionais e muito antes de concluir o tratamento, a Anne engravidou. A Aurora, a menina dela, né, ela chama carinhosamente de bebê ventre livre. Então, esse exemplo da Anne é um exemplo muito drástico, porque o médico falou para ela, não, a gente tem que tirar o útero. Ela tinha endometriose profunda no intestino também. Hoje em dia, ela não fez essa cirurgia, ela não retirou o útero, né? E onde ela mora, que é na Alemanha, o exame ele é feito através da videolaparoscopia. Não é igual aqui no Brasil. E ela não tem mais focos. Olha que lindo! Perceba como realmente existe uma relação profunda entre as emoções e os sintomas, as dificuldades. Então, vocês que estão aqui, Lise, a Jade, né? O que tem aí por trás dessa dificuldade? Medo número 2. Vamos para o próximo medo? Me conta aqui, quem é que trouxe papel e caneta para anotar? Medo número 2. Culpa ou medo de falhar como mãe? E se eu não der conta? E se eu não souber cuidar? E se ele ficar doente, eu não souber o que fazer? E se faltar dinheiro? Quantos medos relacionados a essa culpa ou medo de falhar como mãe? E a frase desse medo é o seguinte, anota aí. A energia da culpa bloqueia a expansão do corpo. Por quê? Porque a culpa coloca o nosso corpo para vibrar numa frequência muito lá embaixo, muito baixa. E o momento da criação, da fertilidade, é explosão de energia, é expansão pura. Então não tem como sincronizar um corpo que vive na culpa com a explosão da gestação, da fertilidade. Faz sentido aí? Número 1, para quem está entendendo, faz sentido, Camila. Número 2, Camila enlouqueceu. Não, isso não faz sentido. Coloquem aqui no chat, gurias, com relação a esse medo, esse aspecto número 2 aqui, ó.
E isso também aconteceu comigo. Eu não tive medo de fazer o parto, eu não tive medo da dor do parto. No fim, foi feita uma cesárea, não tive medo disso. Mas eu ouvia demais. Nunca dorme com o Lucas para não dormir em cima dele, para ele não morrer. Eu ouvia isso sem parar. Era uma tortura. Era uma tortura. Quando o Lucas fez 1 ano de idade, que hoje ele já tem 15, quando ele fez 1 ano de idade, meu Deus, que alívio! Eu sobrevivi e não matei meu filho. Era esse o meu sentimento, gurias, olha só. Só de falar isso me dá uma pressão, uma tensão. Imagina viver isso diariamente. O medo de errar, o medo de não dar conta, o medo de não ser capaz. E isso também tem influência, tem impacto com a fertilidade da mulher. O nível alto de cortisol, lembra? Ai, Camila, mas eu quase nem penso nisso. Pois comece a prestar atenção quando você está lavando a louça lá. Anota. O que você pensa quando realiza as tuas atividades automáticas do dia a dia. Presta atenção aonde é que está o teu pensamento. Ali corre a tua energia, a tua atenção. A tua emoção está ali. Percebe se o teu pensamento está gerando emoções de criar, de reproduzir, de ser fértil, de expansão, ou são emoções que te colocam na culpa, no medo, na vergonha, na introspecção. O que vocês acham, gurias? Me contem aí. Aspecto número 3. Me digam aí, gurias, tá fazendo sentido esse conteúdo para vocês? Tá fazendo sentido essa live? Porque se não tiver, tudo bem? Mas se tiver, eu quero saber. Porque a partir de hoje nós teremos muitas lives por aqui. E eu quero saber se isso está sendo contribuição para ti. Porque eu quero que a próxima seja melhor e a próxima seja melhor e todas sejam maravilhosas. Vamos pro terceiro? Boa noite, Nath. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda. É tua primeira live aqui ou já veio mais vezes? Conta aí. O terceiro aspecto, então. Autocontrole extremo e sobrecarga mental. Isso também pode gerar um bloqueio para a fertilidade. E mais uma vez, isso não aparece no exame de imagem. Tudo que nós estamos considerando aqui, ó, não aparece no exame de imagem. Por isso que o tema da nossa live vou repetir aqui para vocês, ó. O que a velha medicina ignora sobre a infertilidade, mas o seu corpo sabe. Então, o nosso terceiro aspecto é esse aqui, ó. Autocontrole extremo e sobrecarga mental. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Oi, Lucy. Qual é a frase desse aspecto aqui? Anotem. Enquanto a mente tenta controlar tudo, o corpo entra em modo de sobrevivência, não em modo de criação. Então, como é que estão os pensamentos aí? Estão repetitivos? Tem medo de que dê tudo errado? Tem medo de que não vai conseguir pagar as contas do mês? Tem medo de que vai passar algum trabalho, alguma dificuldade, alguma necessidade e não vai dar conta? Como é que é? O teu dia a dia, o teu pensamento, controla a tua vida e o comportamento dos outros? É mais fácil para ti cuidar da vida do outro do que cuidar da tua? Não num mau sentido, mas cuida do outro porque tu te preocupa com o outro, porque tu quer o bem-estar do outro, porque tu quer que a tua mãe fique saudável, porque tu quer que a tua sogra não tenha problema, porque tu quer que teu marido se dê bem no trabalho. O outro, o outro, o outro. Como é que é? Como é que é aí, Lise? Oi, Genilza. Então, enquanto a mente tenta controlar tudo, o corpo entra em modo de sobrevivência, não em modo de criação. Então, a Lise fez uma pergunta que é, na verdade,
a forma como a gente vai finalizar esse encontro de hoje, ó. Mas como nós dois sobrevivemos a tudo isso e também a uma depressão pós-parto, pensei que para o segundo eu estaria capacitada, mas o segundo não veio. Por que que não vem? Por que que o bloqueio ainda está aqui? Né? Então, por quê? Porque de alguma forma, ou de muitas formas, esses medos, eles estão sendo acessados no dia a dia. O comportamento não muda, os pensamentos não mudam, os medos não mudam. E para o nosso corpo, gurias, medo, assim, ó, o nosso corpo não tem Excel, tá? Para ficar colocando assim, medo disso, medo daquilo outro, medo daquilo. Não! O nosso corpo, ele se comunica através de sensações físicas, através das emoções. Então, as sensações físicas que o nosso corpo vivencia no dia a dia mantém esse sistema ativado. Aí não adianta dizer, mas hoje a nossa vida é outra. Se você tenta controlar, se você tenta cuidar, se você ainda fica se preocupando, se o pensamento está repetitivo no problema. Então, na verdade, isso é uma baita de uma mentira da boca. A boca mente, o corpo não. Inconscientemente, a tua atenção está no medo, está no controle, está na falta, está na escassez, está na dificuldade, está no bloqueio. E aí esse muro cada vez aumenta mais. Olha, Nath, verdade, eu tenho que fazer uma colonoscopia, tô morrendo de medo, passando muito mal com isso. Esses dias, teve uma liberta, né, a Thalita, não sei se ela tá aí, que ela também tava morrendo de medo. E ela já tinha tido experiências horríveis com os exames. Através de uma ferramenta disponibilizada lá, que eu entrei em contato com ela e fiz a ferramenta com ela se preparou para esse momento e ela teve uma outra experiência, uma experiência surreal no exame, que é terrível. Quem já fez sabe que é terrível. Conta para nós aí, Thalita. Por quê? Porque ela modificou o comportamento dela completamente. Ela foi para esse momento de uma forma diferente. Gurias, a gente pode preparar o nosso corpo para a vida, para a reprodução, para a criação, ou a gente pode programar o nosso corpo para a tragédia, para a dor, para a infelicidade. Para que você está programando o seu corpo? Para quê? Em torno do que gira a sua vida? Bom, gurias, a nossa live aula de hoje tem um ponto biológico e pedagógico. Pega aí, aproveita e anota. Quando o corpo vive em alerta constante, ele entende que não é seguro gestar. Então, ele desativa temporariamente algumas funções que exigem confiança. E a fertilidade é uma delas. Criar, gestar, é poder. E se nesse momento da tua vida o poder não está acontecendo o medo, a impotência, a dificuldade, o teu corpo está vivendo isso, está sentindo isso. Faz sentido, gurias? Lembrem de colocar as perguntas aqui para quem tiver dúvida, tá? Muito bem. O que acontece, gurias? Existe um caminho seguro para você entender tudo que está acontecendo com o seu corpo, para você ter clareza, né? E existem alguns pilares. É como se existissem, assim, pedras para a gente pisar, para que a gente possa seguir para esse caminho tranquilamente. Olha o que a Thalita disse aí, ó. Fui preparada, sem medo, com tranquilidade, encontrei uma profissional incrível e pela primeira vez, depois de 9 anos sofrendo, fui para o exame super tranquilo. Foi libertador. Percebam como é possível modificar as nossas experiências através do nosso comportamento, através do nosso pensamento, através de ferramentas efetivas que criam novas conexões neurais e abrem novas soluções para nós. É isso que nos torna diferente dos animais. Nós temos a capacidade de encontrar soluções novas para problemas antigos. A gente só precisa da ferramenta. Só precisa da ferramenta.
Tá. A Thalita fez o com preparo intestinal. Acho que foi uma outra, né, Thalita? Transvaginal com preparo intestinal. Não lembro se foi a transvaginal ou se foi a ressonância que a Thalita fez. Bom, quais são os pilares, então quais são as pedras que você precisa trilhar? Primeiro, identificar os gatilhos emocionais que estão mantendo o teu corpo alerta. Lembra do gatilho? Ó, cheirinho de alecrim, eu amo. Os gatilhos emocionais, nós precisamos identificar o que ativa o medo, o descontrole, a impotência em nós. O segundo passo, desbloquear crenças, coisas que você acredita sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre ser filha. Liberar memórias. Você pode fazer novas conexões neurais e liberar memórias. Liberar memórias. Você pode também cuidar do seu corpo, não por obrigação. Que saco essa dieta, que saco essa restrição. Eu odeio fazer isso, eu odeio ir na academia. Quando você tem seus bloqueios emocionais, o teu corpo até te protege de uma comida saudável, te protege de uma academia. Tu não consegue, e tu dá um nome bem besta pra isso, que tu diz que é autossabotagem. Não existe autossabotagem. O que existe é um corpo se protegendo daquela ação, daquele movimento. Essa semana, uma outra liberta, Raquel, ela falou assim, eu até compartilhei nos stories com vocês. Depois de muito tempo eu consegui sair para fazer exercício. A Liana também começou a ir na academia. Por quê? Porque barreiras caíram, medos caíram e o corpo respirou. Ufa, agora a gente pode se mexer. Agora a gente pode dar o passo. E olha a Thalita dizendo aí, ó. E se eu precisar fazer novamente a transvaginal com preparo, minha mente é super tranquila hoje. Olha aí. É uma mente renovada. É uma mente renovada. Foi para isso que a gente foi feito, gente. É para expandir, para crescer. Nós fazemos parte da natureza abundante. Você não foi feita para estar doente desse jeito. Limitada. Não foi feito, tá? Por isso que a reprogramação mental e emocional é tão importante. E por isso que as minhas libertas queridas, como a Thalita, por exemplo, né, a Bruna, tem tantos recursos disponíveis para fazer essa reprogramação, tá certo? Então a frase chave do nosso encontro de hoje, e eu já quero te perguntar, o que ficou de valor para ti do nosso encontro de hoje? Essa pergunta eu sempre faço no final de um atendimento. Eu quero saber hoje. O que eu compartilhei aqui contigo é muito precioso mesmo. E o que ficou de valor para ti do nosso encontro de hoje? Eu quero que tu leve para ti a seguinte frase. A fertilidade, ela não se conquista forçando o corpo, submetendo o corpo à tortura. Não é assim. Se fosse simples assim, as mulheres não fariam 1, 2, 3, 10 vezes, 8 vezes, tá? Mas você precisa ensinar o corpo que é seguro criar. E você pode fazer isso. Olha a Maria Fernanda aí, ó. Ferramentas da caminhação mágicas. Não é magia, é ciência. Ai, embora, né? Todas nós aqui somos muito sensitivas, todas as mulheres têm essa habilidade, né? E a gente usa isso, né? Então a fertilidade não se conquista forçando o corpo, mas ensinando para ele que é seguro criar. Se de tudo que eu compartilhei aqui tu levar para casa essa frase, então eu tô muito feliz. Na live de hoje, então, nós olhamos 3 bloqueios, 3 medos importantes que impedem as mulheres de gestar. E em breve eu vou compartilhar aqui no Instagram. Esteja atenta aos posts, tá? Esteja atenta aos posts que eu vou compartilhar um material muito rico e muito precioso sobre bloqueios emocionais relacionados à infertilidade. Olha a Bruna aí. Vale muito a pena, a nossa mente é poderosa. E é verdade, é muito forte.
A Priscila, tentei engravidar por 8 anos e não conseguia. Quando desencanei de engravidar, um mês depois estava grávida. E como essa frase é comum, né? Como ela é comum. E não precisava então, né, Pri? Que bom que tu desencanou, fico muito feliz. Quando uma mulher vence, todas nós vencemos. E eu me sinto assim mesmo. Quando uma de vocês manda um positivo, é eu tô reproduzindo junto com vocês, é muito legal. É uma festa, é uma festa. É muito feliz quando vocês, né, quando a Thalita vai fazer o exame e faz. Eu sei, gurias, como é que é. Entrar lá no exame de sangue e simplesmente não ter veia para tirar. Não tem mais. De tanto que a gente faz, de tanto que a gente vai no médico, não tem mais de onde tirar. E aí o enfermeiro diz, né, já diz pra mim, ah, tu não bebe água? Ai, não, com essa agulha dá sim, eu sei qual que é a agulha que funciona, eu sei qual que é. E tenta num braço, e tenta no outro, e bota na mão, e bota na outra. Olha, só falta pedir pra botar aqui na testa, que a veia aparece bem. É horrível tudo isso. É muito cansativo. E é libertador hoje, pra mim é libertador. Ir fazer um exame médico sem essa tortura, sabendo me posicionar. Por quê? Porque eu me permiti criar novas conexões relacionadas a esse assunto e hoje eu me comporto de uma forma diferente. Hoje, gurias, eu não perco mais o meu tempo lá. Quando eu tô lavando louça, eu não perco mais tempo pensando no que eu devia ter feito da minha vida. Porque antes eu sentia que eu tinha perdido muito tempo. Ou o que eu podia ter feito para ter salvado a minha mãe. Ou o que eu tinha que ter feito para ter alguma coisa com meu pai, papapá, papapá. Assim, aqueles pensamentos repetitivos, sabe? Que ficam indo e voltando. Não! Hoje eu uso meu tempo para criar. Hoje eu uso meu tempo pensando nas libertas. Pensando em soluções para Bruna, para Thalita, para Raquel, para Liana, para as meninas que estão comigo. Então, você também pode usar a sua mente para viver, para criar, para expandir. É para isso que tu foi feita, tá? Tu é igual a árvore, igual fruta cheia de semente, é igual o oceano cheio de peixe, é igual o céu cheio de estrela. Tu foi feita para ser próspera, abundante, fértil. Esse é o projeto. Teve um problema no meio do caminho e dá para corrigir, tá? Dá para corrigir. Certo, gurias? Quero saber. E aí, valeu o nosso encontro de hoje? Atenção para o nosso de quinta? Eu quero saber o que vocês esperam, o que dá para melhorar. Comentem aqui, porque eu quero que cada encontro seja melhor. Tá bom, minhas queridas? Eu perdi. Eu perdi minhas trompas, eu perdi meu ovário, eu perdi muito tempo. Mas mesmo assim, eu ouvi de uma profissional que me ajudou a entender que a endometriose tinha raiz emocional. Ela disse para mim: nada foi perdido, nada está perdido, nada é sem conserto. E eu não entendi aquilo na época. Talvez você também não entenda hoje. Mas eu quero te dizer que sim, tem jeito. Não está tudo perdido. E no que depender de mim, tu vai encontrar esse caminho. Depende de ti estender a tua mão e vir comigo, né? Porque eu não posso fazer a tua parte, eu não posso fazer o teu trabalho. Tu tem que fazer o teu. Tu é uma mulher adulta e tu tem que fazer a tua parte, o teu trabalho. E tu vai ser recompensada pelo teu trabalho. Eu fiz o meu. E eu conto muito sobre o trabalho que eu fiz comigo, né? Se tu tiver aqui comigo, tu vai aprender. Mas se tu fizer a tua parte, tu vai ser recompensada. Porque o trabalho compensa. Ele devolve. Sempre, né? E isso não é sobre dinheiro, apenas. Tá certo, minhas queridas? Fiquem atentas, então, nos posts aí para vocês receberem esse material especial que eu vou liberar. Eu acho que libera essa semana, tá? Não tenho bem certeza. Um beijo para vocês, uma excelente noite e muito obrigada pela companhia de todas. Beijo forte.